Hoje, eu quero desafiar você a refletir sobre algo muito importante: a verdadeira transformação que o Evangelho deve gerar em nossas vidas. Quando falamos sobre viver para a justiça de Deus, isso vai muito além de palavras bonitas. É sobre a ação, sobre mudança real. E 1 Pedro 2,24 revela um caminho radical e transformador, onde o sofrimento e o sacrifício de Cristo não são apenas algo para admirarmos, mas um modelo de vida a ser seguido. Eu sei que muitos de nós já ouvimos sobre isso, mas será que estamos realmente vivendo isso? Fique comigo. Hoje vamos entender como a justiça de Deus quer transformar a sua vida de forma radical. Eu sou Milene Andrade e este é o canal Renovados pela Palavra. 1 Pedro 2,24 diz: Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fostes sarados. Essa passagem nos desafia a viver de forma diferente. Jesus não só nos perdoou, Ele nos deu uma nova vida, uma vida transformada, onde devemos viver para a justiça. Mas o que isso realmente significa? Como aplicar essa verdade ao nosso cotidiano? Hoje, vamos explorar como podemos viver para essa justiça que Cristo conquistou por nós e o que essa transformação realmente exige de nós. O sacrifício de Cristo, o exemplo de amor verdadeiro. Primeiro, precisamos entender que o sacrifício de Cristo foi a maior demonstração de amor e de justiça que a humanidade já viu. Ele não apenas nos perdoou, mas Ele levou sobre si nossos pecados, nossas dores, nossas falhas. Jesus nos ensinou que a verdadeira justiça não é algo que nós conquistamos, mas algo que Ele conquistou por nós na cruz. Quando Ele diz levou nossos pecados em seu corpo, Ele está nos convidando para ver o preço real que Ele pagou. Não foi uma morte qualquer, foi uma morte injusta, cruel, para que nós pudéssemos ser libertos da condenação que merecíamos. E ao fazer isso, Ele não só tirou nosso pecado, mas nos mostrou o caminho da verdadeira justiça. A justiça de Deus não é retribuição, mas é graça, é perdão, é transformação. Será que você tem vivido de acordo com esse sacrifício? O que Ele fez por nós deveria ser o suficiente para nos motivar a viver uma vida de justiça e santidade. Morrer para o pecado e viver para a justiça. O que isso realmente significa? Agora, um ponto crucial: morrer para os pecados e viver para a justiça. Isso não é apenas um mandamento, é uma mudança radical de vida. Muitos falam sobre ser salvo, mas a salvação em Cristo não é só sobre o perdão dos pecados, é sobre uma nova identidade. A palavra de Deus diz que, ao aceitarmos o sacrifício de Cristo, devemos nos desligar do pecado. Mas aqui vem o grande desafio. O pecado ainda nos chama, nossa carne ainda deseja as coisas do mundo. A tentação está sempre ali, nos esperando. E aqui está o ponto-chave. Morrer para os pecados não significa que nunca mais iremos falhar, mas significa que não somos mais escravos do pecado. Vivemos para a justiça. Isso quer dizer que a nossa vida deve refletir a santidade de Deus. A verdadeira transformação não está em uma simples mudança de comportamento, mas numa mudança de coração. O que você tem feito para morrer para os seus pecados? O que você tem feito para viver para a justiça de Deus? A verdadeira transformação começa dentro de nós, no coração, e depois se reflete nas nossas atitudes diárias. As feridas de Cristo, como fonte de cura. O que você está fazendo com suas feridas? Agora vamos falar sobre as feridas de Cristo. Porque por suas feridas fomos sarados. Essa é uma das promessas mais poderosas da palavra. Mas você já parou para pensar que às vezes as feridas que carregamos podem ser a chave para a nossa cura? Cristo não foi ferido em vão. Ele tomou sobre si nossas dores, nossas feridas emocionais e físicas, para que nós pudéssemos ser restaurados. Quando Jesus morreu na cruz, Ele não apenas sofreu fisicamente, Ele tomou o peso do pecado e das feridas do mundo sobre Ele. E isso não é apenas uma verdade teológica, mas uma realidade prática. As feridas que você tem, as dores que você carrega, podem ser transformadas por Cristo. Mas você precisa entregar essas feridas a Ele. Você tem permitido que Ele cure as suas feridas? Ou você tem tentado se curar sozinho, sem entregar tudo a Cristo? Ele quer sarar as suas feridas. Ele quer transformar suas cicatrizes em testemunhos da sua graça. Vivendo a justiça de Deus no cotidiano. Como aplicar a verdade de Cristo? Agora, vamos falar de algo extremamente prático. Como viver a justiça de Deus no seu dia a dia? A justiça de Deus não é algo para ser vivido em um culto ou em um momento de oração, mas é uma escolha diária.
Como você trata as outras pessoas? Você busca a justiça no seu trabalho, no seu relacionamento, nas suas amizades? Vivemos em um mundo que clama por justiça, mas muitas vezes essa busca por justiça é egoísta, é baseada em vingança, em querer estar certo. A justiça de Deus, no entanto, é cheia de graça, é cheia de perdão. Ela não olha para os outros com olhos de julgamento, mas com olhos de misericórdia. Como você tem vivido sua vida? Sua justiça é a justiça de Deus ou uma justiça que vem do seu próprio entendimento? A verdadeira justiça é aquela que reflete o caráter de Cristo em nossas ações. E por mais difícil que seja, a palavra de Deus nos chama para viver como Ele viveu, com graça, com amor, com perdão. Eu quero que você pare por um momento e pense: você está vivendo para a justiça de Deus ou para a sua própria justiça? Está vivendo de acordo com o sacrifício de Cristo ou está tentando fazer as coisas do seu jeito? Não se engane. A vida com Cristo não é apenas uma decisão de fé, é uma decisão diária de transformação. Se você está pronto para viver para a justiça de Deus, escreva nos comentários: eu vivo para a justiça de Deus. Quero saber como você tem vivido essa verdade e orar por você. Conclusão: em Cristo, nós temos o maior exemplo de justiça que podemos viver. Ele nos amou e nos perdoou, mas também nos chamou para viver uma vida transformada. A verdadeira justiça é viver como Cristo viveu, e isso exige de nós uma mudança radical. Hoje, mais do que nunca, precisamos viver para a justiça de Deus, não porque somos perfeitos, mas porque Ele nos transformou. Que possamos todos, a cada dia, refletir mais de Cristo e menos de nós mesmos. Chegou o momento de falar com Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo sacrifício de Cristo, por Ele ter levado sobre si nossas feridas, nossos pecados e nos dado a oportunidade de viver para a Tua justiça. Ajuda-nos a morrer para os nossos pecados e viver a cada dia para a Tua glória. Que a Tua justiça seja refletida em nossas ações, em nossos corações e que possamos ser testemunhas do Teu amor em um mundo que tanto precisa. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ser desafiado a viver para a justiça de Deus. Vamos espalhar essa palavra de transformação. Que Deus te abençoe.